Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para que a gente possa continuar o nosso diálogo sobre a questão visual. A Giovana já entrou aqui, vou só esperar que ela me autorize a entrada. Muito obrigada a todos. Vamos esperar a Giovana entrar aqui. Aqui entrou. Vamos lá. Já entrou. Oi, Muito Tê. bem. Deu Tudo certo, certo. amiga. Tudo certo. Vamos deixar as pessoas irem entrando. Elas estão entrando agora que são 8h30, né? Muito obrigada por Isso. todo mundo. Mais uma vez nos acompanhar essa fase 2, né, Gi? A parte 2. Parte 2, E isso mesmo. Deixa eu só. tá Eu tudo acho que eu vou bem abaixar. aí? Vou abaixar só um pouquinho, eu acho que vai ficar melhor. Veja. Pode abaixar mais um pouquinho, assim, tá bom. Assim, né? Eu Melhorou. consigo te ver melhor. Para quem não estava na sexta-feira passada, né, vou apresentar novamente a Giovana. A Giovana Martini é terapeuta ocupacional infantil, né, tem uma longa trajetória. Eu digo que ela é minha super veterana, também lá da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos. Ela tem, então, mais de 20 anos na terapia ocupacional, estudando a questão do desenvolvimento infantil, já realizou vários cursos, né, importantes nessa área, como o BOBAT, como a certificação internacional. Tem mestrado na saúde da criança e do adolescente lá na Unicamp. Nos encontramos em dois espaços profissionais importantes, que foram importantes para a nossa trajetória, como a ACD, onde tivemos a oportunidade de aprender muito sobre a questão da reabilitação, a questão do desenvolvimento infantil, com a nossa Lina, com a nossa eterna chefe, especialmente, e uma equipe muito maravilhosa. E esses fundamentos, né, que a Giovana e eu, a gente vai dialogar hoje especificamente sobre o desenvolvimento visual, sobre o desenvolvimento visomotor de bebês, tanto de bebês a termo quanto de bebês prematuros. Nós tivemos a honra de aprender com a Heloísa Galhardo no CEPRE, lá da Unicamp. Para quem não sabe, o CEPRE é uma instituição ali dentro da Unicamp, especialista nas questões da deficiência visual e da questão da deficiência auditiva, mas também no acompanhamento do desenvolvimento dos bebês de risco, especialmente os que nasceram prematuros. Então, nós tivemos a gratidão de ficarmos bastante tempo lá e aprendermos muito sobre os fundamentos do desenvolvimento visual com a Heloísa Galhardo. Além disso, a Gi, ela dá curso pelo Brasil todo com uma amiga também terapeuta ocupacional, Maria Emília, uma pessoa também extremamente competente no que ela faz em relação à reabilitação visual. Então, é uma pessoa que realmente tem muita experiência para nos passar. E eu, Obrigada. vocês já sabem que eu sou a fundadora e uma das coordenadoras, junto com a Ana Luísa Andreotti, desse projeto, que é voltado para as especificidades do desenvolvimento infantil, especialmente de crianças em situação de risco, especialmente os prematuros, né? Ou crianças que passaram por longos períodos de internação, por outro fator de risco na sua vida. Eu tive a felicidade, agora eu entendo que é uma felicidade, de poder estudar teoricamente as especificidades dos bebês de risco e viver como mãe, já que sou mãe de 2 crianças de risco, né? Então, hoje vou falar para a Giovana falar boa noite, que daí eu já passo a parte, uma conclusãozinha do que a gente falou na live anterior e para a gente continuar.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite feito pela Tereza e pela Ana Luísa. Fico muito feliz de poder participar, né, estar aqui hoje participando desta live e também fazer parte desse projeto que é de extrema importância. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. E hoje a gente tem que terminar, né? Finalizar esse primeiro ano. Isso. Então, de uma forma, só para a gente recapitular de uma forma muito rápida, primeira coisa, quando a gente fala primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, a gente está dizendo, mães que estão nos ouvindo, que isso foi uma dúvida que surgiu. A gente deseja que o bebê adquira aqueles comportamentos no final daquele período. Então, quando a gente está falando terceiro trimestre, a gente não quer que ele adquira no começo e nem no metade. Assim, ele como um todo, né? Aquele comportamento mais maduro, mais harmonioso. A gente espera que ele adquira no final, podendo adquirir também um pouco depois. Especialmente para os prematuros. Isso é muito comum, adquirir um pouco depois. E lembrando sempre da correção da idade gestacional do prematuro, tá? Isso é super importante. Então, de uma forma muito resumida, o que é o primeiro trimestre em termos de desenvolvimento visual e visomotor? É uma criança que tem que fixar diretamente de forma estável, ou seja, eu vou olhar o objeto, eu vou olhar o rosto da minha mãe, eu vou olhar as minhas mãos e eu vou manter esse olhar, eu vou manter esses dois olhos dirigidos para aquilo que eu estou vendo. E eu já vou conseguir no final, tanto fazer esse segmento aqui, ó, do brinquedo, do objeto, do rosto, para cima e para baixo, de forma harmoniosa. Eu não vou perder o foco, o meu segmento. Esses são os segmentos visuais. Isso. Além disso, eu vou ter um contato de olho muito duradouro, muito frequente, e vou ter um sorriso social, mas muito frequente no meu comportamento a partir do segundo, terceiro mês de vida. E aí, o que acontece no quarto mês de vida? O que é muito característico do quarto, que vai se desenvolver no quinto, no sexto, isso só vai ganhando qualidade, porque o desenvolvimento, né, Gi, nada mais é que o bebê adquirir um comportamento mais complexo do que ele tinha, só que ele vai refinando este comportamento. Exatamente. Então, ele adquire um comportamento no quarto e ele vai continuar no quinto, no sexto, no sétimo, refinando este comportamento de formas mais complexas ainda. Então, isso à que medida acontece... que ele interage, com essas habilidades, viram novos desafios e novas habilidades são aprendidas, né? Por meio dessa interação. Exatamente. Então, esse quarto mês, que vai acontecer no quinto, no sexto, com uma outra qualidade, qual que é o grande marco desse segundo trimestre? Ele olhar o objeto de interesse e levar as mãos e os dedos para alcançar esse objeto. A gente chama isso de alcance visualmente guiado. Então, ou seja, aquilo que meu olho viu e chamou meu interesse, agora eu não vou olhar só com o olho. Eu vou levar minha mão, os meus dedos para aprender. Inicialmente, é uma apreensão rudimentar, uma manipulação e uma apreensão rudimentar. Então, às vezes, a criança toca. Ela ainda não tem o controle de todo o braço, cotovelo, punho, mãos e dedos para manter seguro e realmente fazer essa manipulação com mais qualidade, que é o que ele vai fazer na próxima etapa que a Gi vai falar com muito mais qualidade. Então, ele faz isso, né, Gi? Com 4, 5 meses, ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso, soltar. Mas ele ainda precisa de uma qualidade maior de manipulação, de entender a constância, a forma, a textura desse objeto. E com 6 meses... Pode falar.
Não, que a gente diz que é um marco do terceiro trimestre, né? Que é o que a gente vai discutir isso, mas Exatamente, ainda essa não é esperado. qualidade, né? Então agora esse alcance visualmente guiado, mas ele ainda não necessariamente não vai ter essa qualidade de manipulação, né? Ele vai fazer isto, mas com uma outra qualidade, ou seja, com uma qualidade mais rudimentar. E no sexto mês, aonde a Giovana tinha parado, é uma criança por volta do 5, sexto mês, é uma criança que consegue sentar, né? Já consegue ter um outro controle de tronco, já tem esse controle de cabeça, por isso ele faz os movimentos de cabeça com esses olhos e esse movimento de alcance, mas é uma criança que vai estar adquirindo controle de tronco. Então, ela vai Exatamente. conseguir sentar. O que acontece? Muitas mães falam para mim, Tereza, mas ele estava passando tão bonitinho o brinquedo de uma mão para outra, até chocando mesmo um contra o outro, batendo um contra o outro. E aí ele começou a sentar e ele parou de fazer isso. Isso é normal? Porque se o bebê está começando a sentar, ele ainda não adquiriu todo esse controle. Então, obviamente, que ele não vai conseguir controlar esse corpo e ainda pegar o brinquedo. Então, às vezes, ele precisa dessas mãos para ser equilíbrio para ele não cair. Nesse momento, ele vai ter essa perda de exploração e a gente pode facilitar usando, por exemplo, uma almofadinha de amamentação. A gente até fez um vídeo sobre isso, porque daí você dá controle de tronco para essa criança, um apoio de tronco para essa criança e deixa as mãos livres, que a Giovana vai começar a dar aí, essas mãos livres para explorar o brinquedo. Exatamente. O que é importante também ter as mães saberem é que quando a gente fala que esse início do sentar, o bebê está numa posição de tripé. Esse apoio geralmente é anterior. E quando ele vai tentar alcançar o objeto e usar as duas mãos, ele pende. Isso é muito característico. E mais do decorrer mesmo da experiência do sentar, quando ele consegue integrar todas essas informações, tem um controle muscular contra a gravidade muito mais efetivo, fazendo com que ele consiga sentar. Ele pode também passar a sentar com uma postura que a gente chama em anel, que é uma postura mais alargada. Ele alarga essa base do sentar para conseguir, então, liberar as mãozinhas. O que é muito interessante neste momento, se a gente for pensar em termos visuais. Este bebê tem uma exploração extremamente ativa do ambiente. Por quê? Essa exploração é decorrente do que a gente chama de acomodação visual, que significa um ajuste do olho por meio da ação de um músculozinho que a gente tem no olho, numa lente que chama cristalino, que vai permitindo com que o bebê veja diferentes distâncias. Isso. E por ele já ter a visão binocular, ou seja, a visão que vem dos dois olhos, ele consegue ter uma noção de distância, de profundidade. Então, por conta dessas duas características, esse bebê consegue explorar muito bem visualmente o ambiente. Exatamente. Ele tem também, por conta desse controle, por conta desse controle postural, ele consegue também ter uma atenção visual seletiva. Então, ele consegue, você oferece, por exemplo, 2 ou 3 objetos, ele consegue ter uma atenção para apenas um. Então, imagine só, né? Alguém que tinha, num primeiro trimestre, que não tinha uma fixação firme e estável para agora, neste momento, conseguir até mesmo ter uma atenção seletiva, é um desenvolvimento extremamente importante. É uma maturação neurológica importante para que a gente possa entender que para refinar uma qualidade visual, eu também preciso de outros elementos de ordem cognitiva e perceptuais, como, por exemplo, manter a atenção, né?
Então, para que eu consiga fazer o que a Giovana está dizendo, de ter essa seletividade visual, eu preciso ter uma atenção sobre aquele objeto que eu quero frente aos outros. Então, a gente vai entendendo também, pais e profissionais, que quando a gente fala de desenvolvimento, seja visual, auditivo, motor, é uma interação entre Exato. várias áreas do cérebro ao mesmo tempo e de forma muito ativa e dinâmica. Perfeito, Tê. E aí, Tê, por isso mesmo, né, quando a gente pensa na questão dos objetos, dos brinquedos que a gente deve oferecer. Imagine então que esse bebê, ele está explorando ativamente tudo. Por quê? Ele já tem um controle cervical, um alcance muito melhor dirigido e essa tentativa da apreensão que de fato é uma apreensão que a gente chama de apreensão palmar, né? Que seria a base Isso. do desenvolvimento da apreensão. Então, o que é importante agora a gente oferecer para esse bebê? Diferentes objetos de diferentes tamanhos, propriedades, texturas, mas que tenham a sua resistência muito segura para essa criança poder levar à boca. Porque ele inicia essa transferência de uma mão para outra e a boca é o local intermediário. Ele ainda necessita levar a boca para entender melhor sobre esse objeto que ele está em investigação, né? Digamos assim. Até porque ele está, né, Gi? Até porque ele está num processo de desenvolvimento dessa discriminação tátil, ou Tátil, seja, exatamente. então por isso que a boca também é usada, né? Porque precisa refinar ainda um pouco mais essa questão tátil para que a boca seja um elemento menos utilizado, né? Exatamente. Como ele também está aprendendo, né, que ele tem ação sobre o meio, é importante também oferecer brinquedos que, além do favorecimento desse rastreio visual, desse segmento, dessa experiência, desse aprimoramento dessas funções visuais, que ele também perceba que a ação dele tem uma reação. Então, por isso que é importante, por exemplo, uma bola, né? Jogar uma bola com um adulto e ele percebendo o deslocamento dessa bola nos diferentes espaços do ambiente onde ele está, também é uma atividade super simples e de extrema importância neste momento. E é lindo, né, esse processo onde o bebê ele para de focalizar só para aquele corpo que era inicialmente e começa a entender que a sua ação tem reações e tem efeitos sobre o objeto. E aí ele precisa entender como é esse objeto. Por isso que a Giovana pontua da importância de oferecer objetos de diferentes formas, tamanhos, texturas, cores, sons. Por quê? Porque uma ação com uma bola é diferente de uma ação com uma vaquinha de pelúcia. A bola rola, a vaquinha de pelúcia não vai rolar, né? Então, ele precisa começar a entender como é que esse corpo age em relação aos objetos e quais são as respostas que esses objetos dão a ele. Isso é um ganho cognitivo e que depende das habilidades visuais, das questões de manipulação, do meu equilíbrio, assim, o tempo todo, né? Exatamente. E aí, a gente já até, né, fazendo esse link com essa questão do quanto o bebê está ativo, a gente já poderia até iniciar esse terceiro trimestre. Isso, Em exato. que o grande marco desse terceiro trimestre é a manipulação. Esse bebê, ele não só está interessado no meio, nas ações, mas ele está interessado em saber que a ação dele modifica o meio, ele observa os resultados das ações, vai repetindo várias vezes e modificando esses resultados. Isso é muito lindo, né? Aí Muito eu lindo. tenho um bebê que já tem um controle de tronco, um sistema visual que está muito bem desenvolvido, e ele começa então a manipular esses objetos.
Por meio dessa manipulação, ele aprende todas essas propriedades, a textura, o peso, o tamanho e, principalmente, ele consegue reconhecer o uso funcional desses objetos. Para que esses objetos servem? Para que eu uso essa colher? Eu posso bater, mas para que mais que essa colher serve? O que E que eu até posso fazer, né? O que fazer, que eu posso fazer mais com essa colher? Que isso é importante, Gi, porque alguns pais falam assim: não, mas colher não é para usar assim, é para usar assado, né? Colher não é para pegar pipoca. Colher eu escutei isso, né? Não, mas pipoca não é para pegar com colher, com um bebezinho que estava fazendo uma criança de 2 anos. Então, assim, o quanto que é importante os pais permitirem que a criança explore aquele objeto, sim, objeto familiar, o brinquedo, de diversas formas, porque é isso que ele vai ganhando, né? Como ele vai aumentando as suas ações motoras frente ao objeto, né? O seu exatamente. planejamento motor vai aumentando Isso. frente a isso. Exato, porque ele vai aprendendo cada vez mais a ir sequenciando essas ações e entendendo o resultado que ele chega por meio dessas ações. Uma das coisas muito lindas que o bebê começa a fazer é provocar a queda do objeto e conseguir seguir esse objeto em movimento. Então, é aquele momento que o bebezinho está na cadeira de alimentação e aí ele está lá com a colher, porque geralmente a mãe, né, exatamente, inclusive o desenvolvimento visual. A mãe usa a colher para levar o alimento à boca e outra ela deixa na mãozinha do bebê. E aí ele provoca a queda, a mãe pega, ele pega a colher de novo, ele provoca a queda e vira um jogo, né? O quanto isso é de extrema Isso. importância tanto para o desenvolvimento visual, para esse segmento, para esse rastreio, para ele entender também já a noção de distância, porque ele escuta o barulho, ele já vai modificando, vai entendendo, que se, né, não entendendo, fazendo uma relação, então, mas ele vai percebendo que se ele joga, aquilo já cai. E ele escutando tem a noção da distância. E ele faz assim, né? Ele faz assim, Ele né? vai Para para ver frente aonde que e, tá, né? Porque ele tem visão de profundidade também, que e ele permite ele consegue. fazer isso, ele consegue e vai tendo a consciência realmente de distância, né? Para Pela visão aí inicialmente, depois você vai falar da importância desse corpo para o entendimento da distância. da distância, sim. Uma outra questão é que ele já consegue também imitar expressões faciais. Então, nesse momento que, né, tem a interação com o adulto, e você brinca a primeira vez, faz uma fusquinha. E aí o bebê consegue ter até uma memória visual. Então, você brinca tantas vezes Isso. disso que aí quando você chegar para ele e solicitar que ele faça aquilo, ele vai compreender e vai conseguir responder a sua solicitação. E vai fazer. Faz fusquinha. E ele faz, né? É muito linda essa Memória visual, visual. olha só. A gente está falando de Exatamente. uma criança novinha, né? Que Sim, tem a possibilidade sensorial, cognitiva, de ter memória visual. Isso é um exatamente. marco importantíssimo, né? Exato. E também consegue ter, já mudar rapidamente. Ele está aqui, né, olhando com o seu olhar fixo num objeto. Alguém entra nesse ambiente, ele já consegue modificar o seu foco de visão de um lugar para o outro, rapidamente. Então, imagina o Uhum. controle oculomotor e postural que esse bebê já apresenta para conseguir fazer essa habilidade. Uma coisa muito interessante também que inicia é que o bebê, naquela fase anterior, apreendia os objetos por meio da apreensão palmar. Agora, neste momento, este polegar já começa a ter uma atuação. Inicialmente, a gente, né, observa esse polegar em adução, e já no final desse terceiro trimestre, já começa a entrar, então, a oposição, né, que já é uma preparação para as
para os movimentos mais finos dessa mão. O bebê também já consegue pegar um objeto com as duas mãos, um objeto em cada mão, bater, e já vai demonstrando também que ele tem preferência por usar uma das mãos. E aí que a gente já diz que esse terceiro trimestre também já é um marco para o início da assimetria funcional, ou seja, o bebê já vai mostrando qual a mão que ele tem preferência por usar, já vai dando sinais. É um sinalzinho, isso não quer dizer que ele já tem preferência, tudo bem, gente? Não é isso que ela está dizendo. A dominância ela está está estabelecida. Exatamente. Ela não está dizendo que a dominância está estabelecida, não está dizendo nada disso. Ele só está dizendo que ele começa um inicinho a usar uma mãozinha um pouquinho mais que a outra, mas assim, é um pouquinho. Ele vai usar essas duas mãos de forma muito igualitária, até porque ele precisa dessa integração, né, das duas partes do corpo. Então, ele precisa usar essas duas mãos para pegar um objeto, ele precisa cruzar a linha média várias vezes, na hora que ele choca, na hora que ele solta, na hora que ele pega, porque isso é essencial para o desenvolvimento do cérebro, né? Essa integração das duas partes por meio desse exercício de levar as duas mãos, de pegar um objeto com uma, pegar o outro, chocar e assim sucessivamente, né? Exato. Com mais qualidade, né? O que muda aqui é a qualidade e a permanência dessa ação. Porque no outro trimestre ele também faz isso, mas é mais rápido, é mais rudimentar. E agora ele vai continuar fazendo aquele comportamento com mais frequência, com mais qualidade e com mais controle dos braços, das mãos e dos dedos. Tanto é que a Gi falou uma coisa muito importante, que ele começa a manipular não só com essa mão toda, mas com os dedos, né? Então, isso é uma maturação de todo o controle desses braços, dessas mãos e desses dedos. Isso, exatamente. Ele, quando transfere o objeto de uma mão para outra, também já pode acontecer dele soltar. Porque parece ser também uma habilidade muito simples do bebê conseguir desenvolver, mas isso requer um controle muito grande. E começa, então, nesse terceiro trimestre, esse soltar, mas não que seja voluntário. Ele tem, sim, um alcance, uma apreensão extremamente efetiva, mas ele dar o objeto, ele soltar o objeto na sua mão, acontece principalmente durante a transferência de um objeto de uma mão para outra, mas porque ele relaxou essa musculatura. E não que ele ainda consiga ter um controle efetivo dessa musculatura. O que é muito marcante também nesse terceiro trimestre, né, que é por volta dos 8 meses, é a noção do objeto permanente, né, que eu acho que a gente pode assim dizer, que é a criança ter a noção de que as coisas ainda existem, mesmo estando longe do seu alcance visual. Então, mesmo que ela não esteja vendo, né? Vendo. As coisas existem mesmo que eu não esteja vendo. Então, o brinquedo está lá atrás e eu sei que ele está lá atrás, mesmo que eu não esteja vendo. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho capacidade de virar e ir em direção a ele, né? Porque agora eu sei que ele existe, mesmo que eu não esteja com ele aqui, ó, na minha frente vendo. Isso é a permanência do objeto, que a Giovana está dizendo. Isso. E aí, o que acontece? Visualmente, eu tenho o que a gente já conversou. Eu consigo, então, localizar os objetos a diferentes distâncias, diferentes pontos. Tenho, por conta da visão binocular, essa noção de profundidade. Sei que os objetos, mesmo eu não visualizando, eles ainda existem. Esse bebê vai fazer o quê? Ele vai
em busca desses objetos, de uma forma ativa. E por que que isso é de extrema importância? Porque é a partir daí que o bebê vai tendo a experiência e a noção do que é a distância. E esse bom entendimento do quão distante está o objeto também faz com que ele tenha a noção do tamanho real desses objetos. Ele consegue ter, por meio dessa experiência física do deslocamento, ele consegue adquirir essa noção exata de distância. E a partir do momento que eu também tenho essa noção exata da distância, eu consigo compreender o tamanho, ou seja, quão grande ou pequena as coisas são. Né? Isso é extremamente importante. Isso é importantíssimo porque a gente só entende distância não só com os olhos, né? Mas a gente tem que usar esse corpo para entender a distância. Então, nesse período, a criança tem que engatinhar, a criança tem que ela tem que se locomover, porque ela vai entender a distância não só com a visão, mas ela precisa entender a distância com esse corpo que está neste espaço, chegando até os objetos. Isso é super importante, né, para o desenvolvimento da criança. E aí, quando a gente pensa, né, como a gente pode favorecer o desenvolvimento dessa criança nesse momento, né? Quais atividades, que brinquedos que a gente pode oferecer para eles? Brinquedos, então, a gente falou que é um bebê que está começando a desenvolver a coordenação motora bilateral. Então, brinquedos que ele possa juntar, separar, bater. Tem um bebê que está conseguindo fazer esse rastreio visual, que está experienciando essa questão da permanência do objeto, ou seja, que as coisas existem mesmo que eu não esteja vendo. O quão é importante, então, ele participar dos jogos de guardar dentro de uma caixa. Então, você guarda, fecha a caixa, abre novamente e ele sabe que o objeto ainda está lá. Conseguir experienciar que objetos de diferentes tamanhos podem ou não caber dentro de um pequeno espaço. E esse bebê, ele vai conseguindo ter essa compreensão por meio das diferenças. Ah, esse cabe, esse não. E aí, o quanto que por exemplo, eu pegar uma lata, né, algo tão simples, e furar a tampa, e fazer com que ele tente colocar diferentes tamanhos de um objeto, já vai fazendo com que o bebê vá criando essa noção de espaço, tamanho e relações que ele vai estabelecendo de uma forma muito simples. Isso, que as mães podem fazer isso em casa, né? Podem, com as latas de leite, isso. Tranquilamente. O que mais? Brinquedos que ele possa... Vamos entrar no quarto trimestre? Vamos, amiga. Já são 9 horas. Ai, meu Deus, vamos lá. O que é também um marco no quarto trimestre, que a gente fala que ele é caracterizado pelo refinamento de todas as funções visuais. Então, no primeiro trimestre, eu tive um bebê que desenvolveu rapidamente essas funções, e agora, né, no final desse primeiro ano de vida, estou falando do quarto trimestre, ele vai refinar todas essas funções. Quais? A visão de profundidade, essa acomodação e principalmente a acuidade visual, ou seja, a minha habilidade de ter a percepção dos detalhes do objeto. E aí que entra algo que é muito lindo, né? E que a gente percebe de fato novamente a correlação entre o desenvolvimento motor e o visual. Esse bebê contém já a habilidade de aprender objetos pequenos por conta desses movimentos mais finos da mão e tem uma visão que faz com que ele tenha interesse e capacidade em visualizar esses objetos tão pequenos. Então, é o momento, então, que o bebezinho pega faísquinhas de pão, bolinhas pequenas, coloca fiapos, né? Sim. Puxa o fiapo do tapete. Ele enxerga o fiapo do tapete e puxa, né?
Ele tem exato. o que a gente fala para os pais entenderem até mais facilmente. Quando a gente fala de acuidade visual, que está extremamente madura já nesse finalzinho aí do primeiro ano, a gente está falando da agudeza visual, né? Da condição dele ver realmente todos os detalhes dos objetos e detalhes pequenos. Eu falo que eles enxergam muito melhor que a gente, porque Exato. eles conseguem ver coisas muito pequenininhas e agora em diferentes distâncias. Então, é muito comum uma criança nessa idade ver o carro lá longe e ele já apontar, né? Porque ele já consegue fazer essa função, Exato. né? Do apontar o objeto que ele está visualizando. Lá longe o carro já está avisando para a gente que está vindo um carro diferente, a gente nem está vendo. Mas a criança já tem essa condição, né? Não está vendo que a gente usa óculos, porque, enfim. E a criança tem essa acuidade visual madura no primeiro Exato. ano de vida, né? E juntamente com isso, né, que é o que você disse, é a dissociação do indicador. Então, é o momento que ela leva o dedinho na tomada. Então, o motor e o visual estão intimamente relacionados. Ele também adquire a posição em pé. Né? Então, imagina como Isso. esse panorama visual modifica. Tenho essa visão de profundidade, noção de distância, possibilidade de já me levantar, iniciar um deslocamento e ir em busca daquilo que eu tenho interesse. Ele refina, então, a gente diz, né, que tem o período do início da manipulação e esse quarto trimestre é o refinamento de todas essas habilidades manipulativas. Esse bebê balança, pega, bate, empurra e vai aprendendo então a sequenciar essas ações. Ele não faz nada mais ao acaso, ele tem um planejamento das ações Olha dele isso. neste momento. Né? E ele consegue, então, executar uma série de ações numa sequência adequada. Né? Isso é muito Ele lindo. planeja, né, Planeja, Gi? Isso exatamente. é muito bonito, porque isso é um ganho cognitivo, motor, né, de integração sensório-motora, é muito importante. Ele planeja as ações e agora ele sabe que as ações dele têm sequência, né? Então, Exato. assim, para uma bolinha poder descer, né, se eu não colocar ela aqui, ela não vai descer. E depois que ela descer, qual trajetória ela vai ter? E o que eu vou fazer com essa bola? Eu vou chutar? Eu vou fazer gol? Né? Então, ele já começa a entender que ele tem que colocar o corpo dele de alguma maneira, né? E tem que planejar as ações. Eu não consigo pegar com a mão fechada, eu tenho que abrir. Se é uma coisa muito fina, eu tenho que pegar de uma forma diferente, com uma força diferente, com esses Exatamente. dedos, do que se eu for pegar uma coisa redonda e maior. Então, ele vai começando a perceber que os objetos têm características diferentes, essas características diferentes impõem uma forma de agir e de planejar esse corpo para entrar em contato com o objeto. E ele Exato. entende isso. Isso é Sim, lindo. muito lindo. E ter aí, nesse momento que a gente diz que começam o desenvolvimento das preensões especiais, que vem justamente disso. Como que esse bebê, eu tenho uma forma de pegar essa colher, eu tenho uma forma de pegar a xícara, eu tenho uma forma Isso. de pegar o copo, uma forma de pegar o martelo. E aí, neste momento, por meio da imitação, desse contexto em que esse bebê está inserido, das experiências, né, das oportunidades de experiências que ele tem, ele vai conseguindo, então, aprender esses diferentes tipos de preensão. Então, eu tenho um bebê que no quarto mês adquiriu essa preensão palmar,
Nesse final do primeiro ano, vai adquirir, então, essa apreensão, né, que a gente chama polpa-polpa, que é uma apreensão mais fina, e essas apreensões vão se modificando a partir do momento que ele vai interagindo com esses objetos e aprendendo também a como segurá-los, né? E aí é o desenvolvimento Exatamente. das apreensões especiais. Exatamente. E o quanto que a gente consegue entender que desenvolvimento, mais uma vez, a gente fala isso muito para que os profissionais de saúde, para que os pais possam entender o quanto que o desenvolvimento não é somente a aquisição de marcos motores. Exato. Marcos motores é super importante, a gente sabe disso para permitir outras habilidades. Mas desenvolvimento é uma interação contínua entre vários aspectos. A gente está dizendo isso, do visual com o motor, do visual com o auditivo, do visual com a minha condição de equilíbrio desse corpo, com o visual e da minha condição tátil, da questão sensorial e a questão cognitiva, e afetiva, social. A Giovana acabou de falar da importância das experiências, né? Se eu não tiver um ambiente que favoreça as experiências, que esse bebê tenha experiência ativa, que ele possa fazer sozinho, né? E com acompanhamento, que ele possa aprender como que pega, como que manipula, como que joga, como que solta. Isso também pode ficar deficitário, né? Então não adianta somente eu ter um marco motor, mas se eu não tenho experiência com esses marcos. Então é isso que os pais e os profissionais precisam entender e praticar ao longo do dia a dia desses bebês. Exato, né? Oportunizar esse desenvolvimento, porque é por meio Exatamente. dessa interação, não tem como ser de uma forma diferente. E aí você me fala algumas atividades? Sim, aí a gente está finalizando, hein? Porque aí a gente vai falar dos sinais também. Então, vamos Exato. falar um pouquinho das atividades e a gente finaliza com os sinais. Perfeito. O que é importante? Então, o bebê tem a coordenação motora, né, o início aí da coordenação motora bilateral, desenvolvimento de apreensões mais finas. Dar coisas que, por exemplo, ele possa rosquear, no banho, dar diferentes instrumentos para ele encher de água, passar a água de um recipiente para o outro, xicrinhas pequenas, exato, para ele ir trabalhando esse tipo de coordenação. A caixa de papelão, né, que é um brinquedo extremamente rico. Rico, ele é caixa de papelão, que é uma sucata, é extremamente rico. Ele entra, sai. Imagina então se construir uma portinha, ele pode colocar coisas lá dentro, o que cabe, o que não cabe, como que eu tenho que organizar o meu corpo para estar dentro dessa caixa, o que eu como posso que eu vou entrar? Como eu vou entrar nessa caixa? É muito, muito, muito rico esse tipo de brincadeira, né? Com coisas muito simples. E aí eu acho que a gente finaliza, né, finalmente o primeiro ano de vida, né? Em relação ao desenvolvimento. Exatamente. E aí, Gi, um dos objetivos maiores desse canal é gerar a promoção da saúde e a prevenção de possíveis deficiências, né? Porque, mais uma vez, a gente tem que aumentar a consciência do nosso país quanto à importância da prevenção secundária, ou seja, eu tenho que acompanhar o desenvolvimento das crianças de risco. E isso não significa que elas têm alguma deficiência, algum transtorno, algum atraso importante. Mas, quando eu acompanho o desenvolvimento dessas crianças e potencializo o desenvolvimento dessas crianças, isso é uma ação de cuidado, de proteção, frente a tudo que elas passaram no nascimento, longas internações, enfim. E aí, para que a gente possa potencializar os pais de serem agentes promotores do desenvolvimento, eles precisam se atentar a alguns sinais importantes, né? Então, tem alguns sinais importantes que são indicativos de que é necessária uma avaliação com oftalmologista, porque às vezes a gente acha assim, mas está tão novinho, né? Vai passar no oftalmologista?
Vai, porque a gente viu que olha o que a criança adquire no primeiro ano de vida. Ela É, adquire a condição de acuidade visual, ou seja, de enxergar os detalhes dos objetos, visão de profundidade, visão de enxergar objetos em diferentes distâncias, visão de cores, todas as funções visuais. visuais plenamente Ela desenvolvidos. adquire plenamente no primeiro ano de vida. Exatamente. Então, tem sinais que a gente precisa ter consciência para que a gente possa passar por uma avaliação específica ou para que a gente tenha ciência se meu filho necessita, além de uma avaliação oftalmológica, um acompanhamento de profissionais que entendam sobre o desenvolvimento visual e visomotor. Então vamos lá, Gi, falar Vamos desses lá. sinais? Como eu acho que é legal a gente ir pensando até nas habilidades que o lactente já desenvolveu. A gente já sabe que a fixação e o contato de olho já está presente no primeiro trimestre. Então, Isso. a ausência total desse tipo de comportamento é algo que precisa tomar um pouco, né, mais de atenção. A gente sabe que, né, você vai falar melhor do que eu, que o prematuro tem um comportamento diferente, que é particular do prematuro. Mas se esse comportamento não está diferente, mas está ausente, é algo que a gente deve né, levantar aí as bandeirinhas vermelhas, a luzinha vermelha Sim. e tomar um pouquinho mais de cuidado. Um outro sinal seria a questão do alinhamento ocular, ou seja, alinhamento dos olhos. A gente sabe que até o 6º mês de vida é comum os bebês terem essa falta de alinhamento em alguns momentos, justamente por conta de uma falta de uma coordenação tão precisa dessa musculatura, né? Uma Que a gente imaturidade. tem musculinhos, né, gente? A gente tem uns musculinhos pequenininhos aqui nos olhos que coordenam o movimento dos olhos. Isso. Então, obviamente que o bebê inicialmente ele não consegue coordenar todo o movimento desse olhinho porque tem uma imaturidade muscular nesse olho ainda. Exato. Mas se isso for persistente durante a observação do comportamento espontâneo do bebê, então se a todo momento ele está lá brincando e isso ele, né, de alguma forma ele converge os olhos, ou seja, ele não mantém Vem esses para olhinhos dentro, vai para fora ou fora, isso já você não precisa esperar até o 6º mês para ir procurar um oftalmologista. Você já pode, nesses 3 primeiros meses de vida, já iniciar uma investigação. Nós deixamos muito, né, salientamos muito essa questão de que o 4º mês é muito característico dessa simetria, né, da capacidade do bebê levar as mãozinhas à linha média. Então, isso também é um sinal indicativo. Se essa postura assimétrica persiste, também é algo que a gente tem como um sinal de uma indicação de um atraso da coordenação visomotora. E por isso também pode ser um atraso do desenvolvimento visual. Então, a ausência total da fixação, do contato de olho, do sorriso, a falta, por exemplo, de um interesse em explorar os objetos, a ausência dessa simetria, ou seja, de trazer essas mãos para a linha média, e a ausência também de um alinhamento ocular. Resumidamente, a gente teria esses sinais indicativos de que alguma coisa pode não estar bem. Mas acho que aí vale a pena você falar, né, das questões da prematuridade. Quando a gente fala da questão da prematuridade, é importante que assim a gente verifica tanto nas pesquisas quanto no acompanhamento dessas crianças, né, nas unidades básicas de saúde, nos follow-ups, que às vezes o prematuro ele difere quanto à frequência do comportamento, ou seja, ele faz um pouco menos. Alguns comportamentos ele faz um pouco mais. Lembra daquele comportamento que é antes do alcance visualmente guiado, que é o aumento de movimentação dos membros superiores, quando a criança vê o objeto, ela ainda não consegue pegar, então ela
começa a mover os bracinhos em direção ao que ela está vendo. O prematuro faz isso de uma forma muito mais rápida e muito mais vezes do que o a termo. Mas isso é sinal de uma falta de coordenação desse movimento, ou seja, em termos de amplitude do movimento, em termos de velocidade do movimento. Então, o prematuro, ele difere muito nessas questões de como é o movimento, a qualidade do movimento, a frequência do movimento e também dos comportamentos. Então, eu posso ter uma fixação visual um pouco mais instável e mais indireta por mais tempo. Eu posso ter um contato de olho mais instável por mais tempo. Eu posso demorar um pouco mais para realmente estabelecer esse contato de olho diretamente com a minha mãe. O prematuro pode demorar um pouco mais para expressar esse sorriso visual, o sorriso social ao contato de olho, ele pode demorar um pouco mais. Então, ele pode demorar um pouco mais esse alcance visualmente guiado e a qualidade dessa manipulação depois, ela pode necessitar de um tempo maior para essa qualidade ir refinando, ou seja, ele conseguir realmente integrar essas duas partes do corpo, porque, como nós dizemos sempre, né, a gente precisa da experiência para adquirir. Se a gente for pensar numa criança que ficou 6 meses, 7 meses, 8 meses, estou acompanhando uma criança que ficou 3 anos. Ou seja, a experiência de fazer isso, qual foi? Né? Como foi? Então, a gente tem que entender que as experiências são fundamentais no começo da vida. E, obviamente, que essas crianças que ficaram muito tempo internadas têm outro tipo de experiência, o que vai me promover uma outra qualidade, uma outra frequência, uma outra amplitude desses movimentos e dessas funções visuais. Então, e das funções visomotoras. E dos próprios marcos do desenvolvimento motor. Porque, obviamente, que uma criança que não tem tanto controle abdominal, que ficou muito tempo deitada em supino, de barriga para cima, ela vai demorar mais tempo para sentar. Controle cervical, controle de tronco, controle abdominal. Então, o prematuro, além da idade corrigida, que é fundamental, para os extremos, menores de 28 semanas, o que se indica, apesar de não ter a literatura ainda, um falar uma coisa, o outro falar outra coisa, mas a maioria, né, fala da importância da correção da idade gestacional até os 3 anos de idade para os prematuros extremos, né? Para os prematuros que não são tão extremos, entre 30, 31, 32, 33, fundamental no primeiro ano de vida e às vezes até o segundo ano de vida. Os prematuros tardios, entre 34, 35, 36, normalmente eles acompanham o desenvolvimento do atermo já no primeiro semestre de vida, tanto em termos de crescimento quanto em termos de desenvolvimento. Mas a gente tem que corrigir a idade até 1 ano de vida obrigatoriamente. Então, o que a Giovana disse, né, sobre o não fazer é o mais importante. Exatamente. A ausência do comportamento é algo que a gente precisa investigar. Ou se o comportamento tem, mas é um comportamento que raramente o meu filho direciona os olhos para um objeto. Raramente com 6 meses ele ter 6 meses de idade corrigida. Raramente ele olha e tenta levar as mãos para o brinquedo. Então, esse raramente ou esse nunca faz precisa ser investigado. E às vezes não significa que a criança, pais, tem alguma questão em si biológica. Às vezes ele precisa ter experiência, vivenciar diferentes posturas. Então é muito comum que o pai de prematuro que chega da alta hospitalar, né, por exemplo, com um quadro de uma medula que não está funcional ainda e que tem que esterilizar tudo e todos, será que ele vai deixar esse bebê no chão? Claro, né? Ele vai ter medo de deixar esse bebê no chão, de barriga para baixo, por conta de todas as questões
Então, às vezes, esses atrasos significativos acontecem até pela própria condição da criança e pelo medo do pai de prematuro em expor essa criança a determinadas experiências, né? Por isso que é importantíssimo o acompanhamento dos profissionais que entendam do desenvolvimento infantil e que acolham os pais. Porque uma vez que a gente escolhe desenvolvimento infantil e infância, o binômio, o complexo bebê e família é único. Eu preciso entender as particularidades dessa família para que eu também possa compreender as particularidades do desenvolvimento dessa criança. Sim. Então, não necessariamente tudo que acontece em termos de atraso seja somente voltado para o aspecto biológico da criança, né? Às vezes também é um aspecto de contexto. É importante que a gente saiba disso, né? Mas a ausência, a gente não gosta nada. Então, tem que levantar várias bandeirinhas vermelhas e realmente passar por uma avaliação específica, né? Exato. Então, olha só, nós conseguimos terminar na nossa segunda, o primeiro ano de vida. Primeiro ano de vida, né? Eu acho que uma coisa também muito importante que a gente focou na questão visual, né? Mas o prematuro em si, o bebê de risco, ele necessita de uma atenção muito especial para a questão auditiva, tá? Porque a gente sabe que a permanência em UTI neonatal com todos aqueles barulhos interfere no desenvolvimento auditivo. Então, uma avaliação com uma fonoaudióloga que entenda o desenvolvimento infantil e que entenda as crianças de risco é fundamental. Sim. Né? Questão auditiva e visual, porque essa integração, né, é muito importante para potencializar o desenvolvimento motor, sensório motor, né? Enfim. Exatamente. E são dois aspectos que a gente tem que levantar a bandeirinha, que é em relação à visão e à audição do prematuro. Tudo bem? Perfeito. Então, eu quero agradecer imensamente a Giovana pela participação nessa live. Né? A Lolo aqui, a Heloísa Galhardo, está aqui nos acompanhando, está dando a sugestão de abordar o prematuro com a retinopatia da prematuridade. E eu a convido para ser aqui a minha parceira, então, nessa live com este tema. Mesmo. Heloísa Galhardo, você está oficialmente convidada para fazer este tema comigo, porque o prematuro sofre com a retinopatia da prematuridade, especialmente Perfeito. Os extremos, né? Então, muito obrigada, Giovana. Obrigada. Você, minha querida amiga. Muito obrigada a todos que estiveram aqui nos acompanhando. Essa live vai estar gravada no YouTube, no nosso feed. Se alguém que não conseguiu acompanhar, pode acompanhar em outro momento. E eu deixo agora só a palavra final para a Giovana dar boa noite a todos. Gente, muito obrigada. Fico muito feliz de poder falar, né, sobre isso, de poder ter a oportunidade de estar com essas duas amigas tão especiais no projeto que eu acho que é muito, muito, muito especial também e importante, viu? Parabéns, meninas, parabéns mesmo. E que venham as próximas e eu espero Amém. A Heloísa Galhardo, a Lolo, aqui com a gente, com vocês, quer dizer, tá bom? Com a gente, Obrigada. Porque a Giovana faz parte desse projeto também, né? Ela é participação especial, mas a gente vai colocar aí um texto especial que a Giovana construiu depois no site, porque a Gi também faz parte dessa equipe em prol da promoção de saúde e da prevenção de deficiências. Tudo bem? Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite a beijo, todos. Boa noite. Beijo em todos. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, amiga.